A parte mais importante de um mestre do espírito animal é o treinamento de seu poder da alma. Qualquer mago não enfrentará nenhum problema neste aspecto. Depois de selar o espírito besta de nível 5 e adicionar os outros truques que eu preparei de antemão, deveria ser possível empurrar a Truoud para avançar até o pico da classificação 5 na lua cheia. Lei Lin acariciou seu queixo, seus olhos emitindo grandes quantidades de luz. Ayahuasca. Com base nos meus cálculos anteriores, qual é a taxa de sucesso desse método, BIP? Tarefa estabelecida. Inserido dados, construindo o modelo principal, no meio do experimento de simulação. BIP. A taxa de sucesso é de 78,99%, o iChip imediatamente entoou fielmente. Uma probabilidade bastante decente. Se for o pico de um posto 5, haverá uma garantia adicional para a viabilidade do meu plano final, murmurou Lei Lin para si mesmo. Seu propósito fundamental de chegar ao mundo do purgatório foi quebrar os grilhões da linhagem, a maldição eterna que deixou todos os Warlocks perplexos. Devido às restrições dos grilhões sanguíneos, mesmo que os Warlocks pudessem avançar aos trancos e barrancos nos estágios iniciais, tanto que eles poderiam ser mais fortes que os magos do mesmo nível, essas correntes ainda os detinham. Um mero olhar para o atual continente central revelaria que havia muitos tronos de amanhecer entre aqueles magos, mas nenhum único bruxo tinha esse status. Se não fosse pelo apoio do Forte da Estrela da Manhã e alguns poucos Warlocks, toda a herança do feiticeiro seria quebrada, e alguém seria capaz de imaginar o que aconteceria a seguir. De acordo com o próprio entendimento de Lei Lin sobre as linhagens e com a orientação dada anteriormente pela Árvore da Sabedoria nas Ruínas Escarlates, Lei Lin obteve um maior conhecimento sobre esses grilhões sanguíneos. Algemas de linhagem sanguínea. A causa raiz ainda é o gargalo na força da linhagem, que se infiltrou em cada célula, e até nos genes de Warlocks. Era muito parecido com a hipótese dos bloqueios de genes proposta em seu mundo anterior, mas é claro, ainda mais assustadora, formando uma algema que restringe a alma. Porque transformou a alma e se transformou em uma corrente espiritual. E para romper os confinamentos da força da linhagem, é necessária uma força avançada que seja pelo menos de grau superior à força da linhagem também. O sangue da origem e as pupilas de Lei Lin brilharam com um brilho ardente, que até continha um traço oculto de medo. Lei Lin anteriormente não sabia sobre uma força que era de um grau superior à força da linhagem. Mas ao entrar no reino do nível 5, seus horizontes foram ampliados, e ele já havia encontrado dois tipos durante suas experiências em muitos outros mundos. A primeira foi a energia da paisagem do sonho em seu valor máximo, não o tipo em seu ponto mais baixo. O segundo era o poder das leus, e tinha que ser completo, ou acima de 90%, no mínimo, não o tipo de produtos semi-acabados como o monarca flamejante, que nem sequer tinha metade da compreensão das leões. Não importa qual tipo, eles não eram fáceis de obter. Em primeiro lugar, a energia da paisagem de sonhos. Embora a energia da Dreanscape que Lei Lin costumava trazer com ele parecesse incomparavelmente difícil, estava longe de seu valor máximo. Afinal de contas, no seu valor máximo, era possível que a energia do Dreanscape suportasse espíritos demoníacos. Baseado na linha de pensamento de Lei Lin, talvez somente os verdadeiros espíritos demoníacos da Dreanscape seriam capazes de invocar a energia da sonho num valor máximo. A desconcertante incerteza da energia da Dreanscape tornou a implementação desse plano especialmente inconveniente. Quanto ao poder das leus, era desnecessário dizer muito. A partir de agora, Lei Lin nem sequer compreendeu nem 1% das leis de incêndio. Para realmente entrar em contato com a energia das regras, era preciso ter pelo menos 6 magos, e ganhar completamente o controle era algo que somente um mago 7 poderia fazer. Isso formava um paradoxo. Para romper os grilhões da linhagem,
Era preciso captar a energia da paisagem de sonho da energia das leus, ou eles seriam incapazes de avançar para reinos acima do nível 6. No entanto, esses dois tipos de energia requeria que um deles fosse pelo menos um rank 6 antes que eles pudessem tentar dominá-los. Mas sem romper os grilhões da linhagem, era absolutamente impossível para Lei Lin promover o rank 6. Este mero ciclo vicioso foi o suficiente para acabar com as esperanças de todos os Warlocks da serpente gigante Kemoin que queriam romper os grilhões da linhagem, muito menos satisfazer as outras condições depois disso. Felizmente, o presente da árvore da sabedoria anteriormente, bem como as informações obtidas no mundo do purgatório permitiram Lei Lin um método em torno dessa lacuna de conhecimento. A segunda condição era o sangue da origem, que seria o sangue que era a fonte da linhagem da serpente gigante de Kemoin. Essa origem era algo que Lei Lin sentia um traço de medo. A origem de sua linhagem foi um rank 8, o exemplar do continente rei, mestre de todas as espécies de cobras, a cobra viúva. Esfaqueando um rank 8. E provavelmente foi mais fácil pensar em como morrer. Mas não importa o quão desafiador, Lei Lin não desistiria. Este foi um obstáculo em sua jornada para se tornar um Warlock 9 no seu auge, e sua busca de um caminho eterno. Sem removê-lo, era simplesmente impossível para Lei Lin avançar para um reino mais elevado. No entanto, a dificuldade de ter que apunhalar um ser de nível 8 era algo que Lei Lin só conseguia rir amargamente. De qualquer forma, a fim de esfaquear a cobra viúva, o problema de saber se ele seria capaz de derrotá-la de lado, ele teria que encontrá-la no mínimo, não importa o que. Portanto, Lei Lin não teve outra escolha senão ir em direção à cidade sagrada do continente rei. Além disso, este era o lugar sagrado dos descendentes das Znak do Ager, e também um lugar que supostamente era favorecido pela própria Znak do Ager. De acordo com os relatórios de inteligência e a análise de alguns materiais de recursos que Lei Lin reunira, a possibilidade de a serpente cobra estar lá era alta. Afinal de contas, de vez em quando, no aniversário de Cobra, a digna de Cobra aparecia, dando origem ao rumor da cidade sagrada de que era seu lugar favorito. Além de esperar à toa fora da cidade sagrada e deixá-la ao acaso, Lei Lin não tinha um plano melhor. Claro, se ela não aparecesse no final, Lei Lin teria que tomar a iniciativa de mostrar a si mesmo. Ele acreditava que ela iria apressar-se por um gancho quando descobrisse suas pegadas. Mas, ao fazê-lo, Lei Lin perderia a chance de dar o primeiro passo, e assim ousou não ousar agir. O que ele esperava era permanecer secretamente na Cidade Santa, então encontrar uma oportunidade e uma estratégia adequadas para que ele pudesse agarrar firmemente a vantagem e se dar a vantagem de dar o primeiro passo. Embora eu já tenha um rascunho definido e um plano de contingência em mente, porque sinto que estou me entregando a uma fantasia selvagem. Lei Lin deu uma risada amarga. Levando em conta sua força como um Warlock de nível 5, querendo desafiar a cobra e até mesmo tomar o controle da paisagem dos sonhos ou a energia das leus era um pensamento selvagem, não importava o quanto ele pensasse sobre isso. No entanto, ele não se arrependeu de escolher o caminho do Warlock então. Afinal, naquela época, Lei Lin era um acólito que nem mesmo esperava obter outras técnicas de meditação de alto nível. Além disso, com suas dotações naturais médias, se ele não escolhesse o caminho da linhagem, talvez ele ainda pudesse ser um magus de nível 2 ou 3 brincando na costa sul. Sem a energia suplementar da linhagem sanguínea, mesmo que tivesse outros métodos, ele estaria longe de ter a aparência graciosa de alguém praticamente sem um rival do mesmo nível, o que lhe permitirá adquirir mais recursos. Nos dois caminhos magos e Warlock, quanto maior a força, mais se ganhava. Os fracos só seriam lentamente jogados para o lado e acabariam perdendo toda a esperança. Mesmo que eles vivessem mais que as pessoas comuns e tivessem uma força formidável,
Ainda assim seria difícil escapar da maligna morte da morte. Quando em busca do caminho para a eternidade, naturalmente o mais rápido caminha, quanto mais o está em vantagem. Leilin lembrou a si mesmo e a enraizou nele. Como ele havia escolhido o caminho da linhagem, ele agora era um rank 5 magos da lua radiante, e seria considerado um candidato decente nos tempos antigos. Além disso, devido à amplificação da energia da linhagem sanguínea, seus múltiplos avanços foram estranhamente rápidos. Em comparação com a sua vida, que seria de milhares de anos, ele ainda estava em seus primeiros anos. Isso ocorreu sob as circunstâncias em que os feitiços que contribuíram para sua expectativa de vida não foram considerados. Mesmo que aqueles magos possuíssem todos os tipos de feitiços que aumentariam sua vitalidade, eles teriam gastado uma grande quantidade de tempo subindo para o nível 5, e seria incrível se eles pudessem viver por mais um milênio. Em comparação, Leilin praticamente teve uma enorme vantagem. Claro, tudo se estabilizou. Desde que Leilin obteve força extraordinária e uma vida mais longa, ele naturalmente teve que carregar o fardo da restrição correspondente, os grilhões da linhagem. Uma vez que esta restrição foi quebrada, seria hora de Leilin atirar para o céu. Mesmo que seja uma aposta. E daí? Se não posso obter a eternidade nesta vida, qual é o sentido de viajar para cá? Para meu corpo decair em outro mundo, para que meu Troezou seja aniquilado e se transforme em solo imundo. Grandes quantidades de brilho brilhavam nas pupilas de Leilin. Por outro lado, mesmo que eu caia na minha jornada em busca da eternidade, eu teria realizado meu sonho e alcançado uma maravilhosa experiência de vida, inigualável. Agora que coloquei minhas cartas na mesa, isso aumentaria naturalmente a probabilidade de sucesso. Embora uma meia-lua e lua cheia aparecessem como formigas para um ser de nível 8, a principal diferença sendo seu tamanho, mas em um momento crítico que determinaria vida e morte, um aumento da taxa de sucesso em até 1/1000 seria útil. Leilin comunicou com Aiship: como está o progresso na análise da formação de feitiço de selo espírito de grau 5, BIP 100% da formação de magias foi analisada. Pronta para otimização, o Aiship projetou uma formação de selo de espírito simples e sem adornos na frente de Leilin. As runas continham o estilo distinto do mundo do purgatório. A otimização reduzirá a força de vontade do espírito animal para resistir, elevando o grau de um relacionamento harmonioso em 15%. Esta probabilidade é ligeiramente menor do que a formação de magia de selo espírito de grau 4 de antes. Mas é compreensível, considerando como a qualidade da formação de feitiço de selo espiritual, reunida pela família de Balida, já era muito alta. Um brilho sombrio sem perceber surgiu de repente, formando uma barreira que isolava o interior da tenda do resto do mundo exterior. Pouco depois, uma bola de cristal apareceu com o movimento da palma de Leilin. Dentro da bola de cristal havia uma pequena cobra branca, suas pupilas de um vermelho profundo. Sua língua bifurcada aparecia de vez em quando, como se tentasse sondar o selo na bola de cristal. A aura de um rank 5 do Alabaster Devil Snack continuava irradiando. Se não fosse pela barreira que Leilin implantou, definitivamente teria sido sentido por Balida, que estava do lado de fora. Um rank 5 Alabaster Devil Snack. Embora seja um espírito besta, é muito formidável, e um achado raro entre as criaturas de nível 5. Claro, a menos que eu queira me tornar um fugitivo desejado por todos, não posso usá-lo muitas vezes aqui, porque este é o continente Rei. É ainda melhor se eu silenciar aqueles que ficam cara a cara com isso. Nos encontramos de novo, chefe Kent. Leilin sorriu fracamente. Uma força da alma de Ralph Moon foi sondada na bola de cristal, e imediatamente sentiu a tremenda e brutal força espiritual engolfando-a, completa com hostilidade. Desde que ele queria treiná-lo em um espírito animal, suas memórias foram naturalmente destruídas há muito tempo. No entanto, sua inimizade para com Leilin foi instintivamente deixada para trás,
e ainda era considerada uma inconveniência.